11h03 para dona Domitila, mãe do Eduardo Castro. Vamos conversar aqui, conhecer a carreira do Edu, conhecer essa passagem dele para a Band, as histórias que ele tem no jornalismo. O Edu tem uma longa carreira aí, uma carreira vitoriosa. Edu, primeira vez aqui na Band, quando e como? Foi em pouquinho antes, pouquinho depois do Carnaval, em 1995. 95. Isso, você entrou aqui quando? Foi 94. 93. 3? Então, tá vendo? Foi 95 e eu entrei aqui como repórter do esporte. Naquela época era Ricardo Capriotti, Alessandro Sabella, Sérgio Loredo, Eduardo Afonso, que entrou 2 meses antes que eu entrei, Leandro Quesada, que entrou 1 mês antes de mim, e eu. Ó, timaço, hein? Era o time do Sérgio, né? O Sérgio, Sérgio Fonseca da Cunha, editor-chefe de esportes, último ano de Fiore Giliotti, diretor de esportes. E era aqui, a gente tinha uma equipe dupla. A equipe que fazia rádio, depois logo começou a fazer também o Canal 21. Então tinham os programas de esportes no Canal 21, os programas de rádio e as coberturas também na rádio, né? Edu, mas o jornalismo começou quando, essa veia jornalística? Eu comecei a fazer... Eu sou jornalista de formação e eu comecei a fazer estágio. Na época não chamava estágio, a gente era rádio escuta, né? Que a gente escutava as outras rádios para contar para nossa emissora o que estava acontecendo. Eu comecei como rádio escuta na Rádio Trianon, que é ali no mesmo prédio... Fernando Vieira de Mello. Isso, o senhor Fernando Vieira de Mello, Antônio Delfiol, lá estava Orlando Duarte, lá estava Cláudio Zaidan, lá estava uma série de colegas que, enfim, tinham já longa estrada e estavam iniciando um projeto. E Zancopé. Isso, era ali o Fausto Canova também. Canova. Bob Floriano, vários. Muitos. Milton Parron, que há muitos anos está aqui também. E a Trianon era no mesmo prédio que eu fazia a faculdade, Paulista 900. Gazeta. Isso. Prédio da Gazeta. Maria Elisa Porchat, que também trabalhou aqui, me aprovou numa prova lá, logo que eu entrei na faculdade, no primeiro ano, e eu comecei a trabalhar em rádio. Maria Elisa Porchat é minha madrinha na carreira. Ela que me pegou pela mão, atravessou a rua ali da Casper Libero para a Jovem Pan e me levou para trabalhar na Jovem Pan. Então, ela escreveu o manual da Jovem Pan, né? Ela ensinou a muitos de nós como é que o negócio funciona, ou pelo menos como deveria. E aí de lá eu já comecei no jornalismo geral. Aí quando eu vim pra cá, o Zaidan já sabia quem eu era, o Orlando Duarte já sabia quem eu era, e aí um dia o Zaidan, que mora em Uberaba, ele ia toda semana pra Uberaba, porque a família dele sempre morou lá. E aí um dia me pediram para apresentar o Bandeirantes a Caminho do Sol. E aí eu comecei com um pé em cada barco e tô meio que assim até hoje. Gente, o Lupato tem essa experiência. Eu nunca apresentei o Bandeirantes a Caminho do Sol. Mas o Bandeirantes a Caminho do Sol, como diria o Pretzel, é um desafio de conteúdo. Porque são 4 horas no ar. Antes mais. Chegou a ter 6 horas. O Zaidan apresentou durante muitos anos o Bandeirantes a Caminho do Sol. E você tem que segurar ali 4 horas, 6 horas de programação, conversando com as pessoas que estão te ouvindo de madrugada. Né? Durante esses anos, aí 95, 96, você ainda tinha uma possibilidade que hoje já é meio que gasta. A gente lia o jornal do dia seguinte. Né? Parava ali na banca na subida da Oscar Americano, pegava o jornal do dia, e aí você já podia pegar o que tinha acontecido, que a rádio tinha coberto no dia anterior, e já ir juntando com aquilo que ia ser o noticiário que as pessoas iam acordar e ver no dia seguinte. Se o jornal atrasasse, você Tava lascado. Aí tinha que contar a história da ferroviária da Araraquara. Mas o Zaidan tem dessas coisas, né? Ele começa a falar do time de futebol da China e daí ele vai. Coisa, aí ele vai, não, porque desde Chiang Kai-shek, né? E aí ele vai, cara. Depois ele vai para a República de Mao e ele vai para as plantações de arroz e para ele era fácil. Aliás, a gente precisa trazer o Zaidan aqui também, com certeza um grande talento, se não um grande talento. Hoje, poucas pessoas têm a cultura que o Zaidan tem, que é capaz de falar com propriedade de qualquer assunto. Olha, mas ele sempre morou numa caverna, né? Porque o Zaidan, ele não tirava nem foto. Não gostava nem de tirar foto. E eu consegui 2 coisas que eu tenho orgulho na minha carreira. Eu levei Cláudio Zaidan para tomar um café na minha casa e Milton Neves me pagou um jantar. Eu acho que poucas pessoas podem contar isso. O Milton Neves também já me pagou almoço, então... E Milton Parron também, que é outro mão fechada, viu? É outro.
O Milton pagou ou permutou? Porque ele era o rei do merchan também, né? Tem essa grande questão. Ô, Edu, e depois, como que foi crescendo essa carreira aqui dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação? Você já explicou o comecinho, ficou aqui um tempo entre jornalismo e esporte, e depois? Aqui tem muito a ver com o Sabino, porque ele apresentava o Jornal do Meio-Dia. Também apresentava o Primeira Hora. Fazia junto com os locutores o Primeira Hora, eram Júlio César Aredes, Walker Blas e Lorival Pacheco. Lorival Pacheco. Grande Lorival. E o Sabino saiu. Primeiro ele deixou de fazer o Jornal do Meio-Dia por causa do Canal 21. Eu assumi o Jornal do Meio-Dia. E eu fazia no Jornal 21, no Canal 21, fazia um jornal às 10 da noite. E aí quando o Sabino foi, como diz, ter outros desafios, eu também fui a Primeira Hora. Então eu tive a oportunidade de enfim, estar nos horários absolutamente nobres da rádio. O Jornal do Meio-Dia também tinha 3 horas. O Jornal do Meio-Dia tinha 3 horas. E a gente entrava aqui Era só repórter ao vivo, um atrás do outro. Com papel para anotar o nome deles, né? Débora Raposo ficava ali e nos falava fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E Fernando Ortiz, que hoje é diretora da casa aqui. Também. E eu já fiz a conta uma vez, em mais ou menos nessa época éramos 31 repórteres aqui. 31, a gente pautava 31 repórteres de manhã. Olha só o time de parceiros do Eduardo Castro. Além de todos esses colegas de esporte, né, que o Edu já citou, Capriotti está na casa, o Quesada está no grupo novamente, mas você tinha Pedro Bassan, você tinha Mona Lisa Perrone, você tinha Luciana Liviero, você tinha Janine Borba, você tinha Celso Zucatelli, Agostinho Teixeira, Luiz Carlos Gertel. Isso. Olha... Pelo amor de Deus, que time de repórter. E era aqui, a gente tinha repórteres no Rio, tínhamos repórteres, como hoje, em Brasília também, mas naquela época não havia Rádio Band News em Brasília, né? Então, era a Rádio Bandeirantes mesmo. O time era grande, mas eram outros tempos, não existia internet, então era um foco. Que a gente ainda tem hoje no rádio, né, Sabino? Mas a velocidade da informação era muito mais centrada ainda no rádio, porque a gente não tinha telefone na mão. Então, a necessidade de ter gente para buscar coisa na rua era bem maior. Ô Edu, você faz rádio e faz televisão, como muitos profissionais, mas você sente hoje ainda mais um homem de rádio? Sim. Onde eu gosto de estar, que eu não sinto o tempo passar trabalhando, é na rádio. Não que a televisão seja ruim, mas a gente tem, né? A gente acaba tendo paixão. Falam, né? O rádio e uma cachaça, é uma delícia mesmo. A televisão é um pouquinho mais engessada, até pelo formato dela, é inevitável. Mas o rádio aqui você consegue improvisar muito mais e isso é muito desafiador. Todo dia você fazer um programa diferente, um programa novo. O Edu que está agora de manhã, né? Nos domingos de manhã aqui. Das 9 ao meio-dia. Ou um outro desafio. Quer dizer, você vem substituir só Milton Neves. Né? Eu digo que eu não substituo o Milton Neves. Eu ocupo um espaço porque a rádio não podia ficar, né, com um chiado. E a característica da rádio no esporte é ter domingo, mas eu não me arvoro a dizer que substitui o Milton Neves, porque eu ouvia Milton Neves, você ouvia Milton Neves, foram 50 anos que ele fez esse horário, 30 anos na Jovem Pan e 20 anos aqui. Então não se substitui Milton Neves, mas a gente tem que colocar a rádio no ar com alguma coisa. O Capriotti me chamou e me pediu para juntar justamente essas duas características, né? Não só o jornalismo esportivo, como também o chamado jornalismo geral. E eu tenho, como Milton também, uma paixão muito grande pela história do rádio, pela história do futebol. Então é isso que a gente está juntando entre 9 e meio-dia. Que legal, que legal. Tá muito legal. Eu vou aprendendo, né, sobre a história da Rádio Bandeirantes também nessas conversas. Até antes de entrar no ar, estava brincando aqui com o Edu Castro, que num passado não tão distante, no meu período ali de faculdade, uma professora pediu para escrever o perfil de algum profissional. E aí o perfil que eu escrevi junto com um colega que trabalhava com o Edu na época na Band News TV foi dele. Então escrevemos o perfil de Eduardo Olha Castro. Que legal. Mas era para escrever o quê? Era ex-presidiário? Qual que era a de um colega, de alguém da imprensa. Obrigado, mas aí eu sei de algumas histórias assim do Edu. E essa semana o Sabino até perguntou para os ouvintes, eles participaram bastante, algumas datas marcantes na nossa vida, né? Que a gente lembra exatamente onde a gente estava. Sabino falava sobre o dia do acidente que vitimou Ayrton Senna. Então eu queria perguntar para o ouvinte, e aí antes da resposta do Edu, colocar um áudio aqui.
Onde você estava em 11 de setembro de 2001? Nós vimos os choques dos aviões separados em meia hora, primeiro do segundo. Choque dos aviões. Ô, Zanello, A exatamente 10 da manhã, 10h00, caía, como se tivesse equilibrado uma parte em cima da outra, caía uma parte de uma das torres do World Trade Center. E exatamente agora, às 10h30, meia hora mais uma vez, a segunda torre caindo em parte toda, nós vamos observar. Um edifício de 107 andares, 2 edifícios de 107 andares, os topos, o alto desses 2 prédios, saindo ao vivo pela televisão do mundo inteiro. E minutos depois... Zanello. Pois não, Eduardo. Agora na minha janela, Zanello, fumaça preta em volta do Pentágono, o centro da inteligência e da segurança dos Estados Unidos. Fica a 5 quadras de onde eu falo nesse instante. O corpo de bombeiros passou correndo pela rua, muita fumaça em volta do Pentágono, na cidade de Washington, não exatamente, tecnicamente na cidade de Washington, mas sim do lado do rio, do lado do rio Potomac, à esquerda ficando Washington, à direita o Pentágono, já na cidade de Arlington, muita fumaça circundando o Pentágono. O repórter da rede NBC está no ar nesse instante, dizendo que sentiu dentro do Pentágono tremor. E nesse instante, fumaça preta saindo do Pentágono, mas não é uma fumacinha não, daqui a pouco seguramente as imagens vão chegar no Brasil também. O Pentágono está envolto em chamas, aqui em volta, a 5 quadras de onde a Bandeirantes fala nesse instante. De fato, às 9h43, a coisa parece ser maior do que parece, claro. Pode ser também que tenha havido um acidente dentro do Pentágono, é o maior edifício da capital americana, sempre está em obras, pode ser que tenha havido alguma coisa, mas uma fumaça preta começa nesse instante, já há alguns segundos, subir do Pentágono, Zanello. A coisa começa a ficar assustadora em outros pontos também. Eduardo Castro estava, no dia 11 de setembro de 2001, em Washington, capital dos Estados Unidos, como correspondente da Rádio Bandeirantes, e viu da janela do apartamento que morava o ataque ao Pentágono. Conte os bastidores dessa história. Eu morava num prédio que ficava, eu falei isso várias vezes, a 5 quadras do Pentágono. E era de fato, era um prédio que ele era todo para alugar. Não tinha, os apartamentos não tinham donos individuais, era uma empresa que tinha um prédio grande. E pela proximidade, pela proximidade do Pentágono, muitos militares moravam ali, né? Então eu até brincava, meu pai e minha mãe quando estiveram lá, cruzando a rua, você viu o Pentágono no fundo. South Eads Street, chamava a rua que eu morava. Eu falava, estou no lugar mais seguro do mundo, né? Porque imagina, você vai... E aí em 11 de setembro, nós sentimos, eu e minha mulher sentimos o vidro tremer e segundos depois a fumaça começou a aparecer. E eu não sabia que tinha sido um avião, mas muita gente fala, né? Não foi um avião, foi um míssil. Eu tenho absoluta certeza que foi um avião, repórter, né? Por causa do cheiro. A gente, pouco tempo antes, tinha coberto aqui pela Rádio Bandeirantes o acidente da TAM. E a coisa mais marcante daquele dia, além de eu ver todos os sacos pretos com corpos no chão, uma centena deles praticamente, foi o cheiro. O cheiro que é muito característico. Depois você pergunta para o bombeiro, você pergunta, não, isso é o mesmo. É um horror, então, e aquilo ficou na minha cabeça. 4 anos depois, eu senti aquele cheiro de novo. Então eu tenho absoluta certeza, porque o míssil, o combustível do míssil, ele queima igual um cigarro, ele queima por dentro, né? Enquanto que o avião tem gasolina. Então é bem diferente. Claro que foi um dia marcante e até o fim do ano foi muito marcante, porque a gente ficou em cima desse assunto. Eu estava lá 1 ano e 10 meses, quase, 1 ano e 8, 9 meses. Eu fui para lá no começo de 2000 e até o final de 2002, que quando era o programado para eu voltar, praticamente a gente falou disso todo dia. O que vocês ouviram, que o Lupato colocou aqui, isso vale mais do que 4 anos de faculdade. Isso é uma aula de jornalismo, você ter ali o sangue frio, você ter ali a precisão para narrar um momento histórico
que fica nos arquivos, como está nos arquivos aí. E eu vi você trocar com o Zé Nelo Marques, que a gente perdeu recentemente, que foi outro grande nome aqui, contemporâneo nosso. Foi quem me indicou para ir para a Voz da América, porque eu fui para os Estados Unidos, na antiga Voz da América, o serviço brasileiro, como a BBC, ainda tem, né, a BBC Brasil, foi por indicação dele. E 2 anos depois, quase, a gente teve essa triste oportunidade de estar junto nesse momento. Ele aqui, exatamente nesse estúdio, e eu lá. Edu, depois dessa primeira passagem pela Band, você teve uma experiência de governo, não foi? Eu fiquei em Brasília, eu fui chefiar, não. Eu fui pela Rádio Bandeirantes em Brasília em 2003, cobri economia porque ia mudar tudo, lembra? Ia mudar tudo. Ia ser uma coisa, a primeira vez que o presidente Lula ganhou a eleição. E logo depois, alguns anos depois, eu fui para a TV Bandeirantes em Brasília e acabei ficando como chefe da redação. Aquele momento de mensalão, aquela coisa toda. Em 2007, Franklin Martins era o comentarista da Rádio Bandeirantes, da Rádio TV Bandeirantes, e ele foi convidado para assumir o Ministério da Comunicação, ser o SECOM. E como a gente era muito próximo, e eu trabalhava com isso, logo depois que ele assumiu, ele me ligou. Vem almoçar aqui comigo. E aí eu fui almoçar com ele no Palácio umas 2 vezes. Que ele queria ideias para montar a televisão, como é que faria, tal. Ele tinha alguns documentos, tinha acontecido um fórum sobre o assunto. Mas como é que a gente faz? E aí ele falou assim para mim, se tivesse como, eu trazia você para fazer. Porque os salários do governo, todo mundo sabe, né, não são iguais da iniciativa privada. Então, mas e aí eu voltei para casa, conversei com Dona Sandra e falei assim, olha, criar uma emissora pública de rádio e televisão vai ser como quem criou o Banco do Brasil, vai ser como quem criou É uma grande experiência, o Itamaraty, quem criou o Correio. Então é uma chance de ter uma experiência que ninguém mais vai ter, porque não vão criar de novo, né? E daí eu fui, trabalhei 6 meses no Palácio do Planalto, trabalhava na Palácio do Planalto, sala 22, que não existe mais, na reforma acabou a sala. E eu só cuidei de televisão da criação da EBC, que depois veio ser a EBC. Com 6 meses só cuidando disso. E depois eu fui para a EBC, fui ser gerente de jornalismo lá, depois eu fui para a África, fui ser correspondente na África, acabei saindo da EBC, trabalhei na TV Record da África, e quando eu voltei me convidaram para ser diretor-geral da EBC. E eu fiquei lá, eu fui o único até agora que cumpriu o mandato, porque tem mandato de 3 anos. Eu fiquei 3 anos e 4 meses até que o Américo Martins, nosso colega, que está na CNN agora, assumisse o cargo. Calma aí, né? O Edu ele passou assim por uma experiência da vida dele como se nada. Passei uns anos na África, primeiro pela EBC, depois na TV Record da África. Explica isso. A EBC tinha um correspondente na África desde o início, foi uma ideia. Sempre ter um correspondente na África, porque nenhuma emissora de televisão tinha correspondente na África, nenhuma emissora de rádio tinha, nenhuma agência tinha. E isso foi em 2007. Quando houve a necessidade de trocar o correspondente na África, eu já tinha marcado uma viagem para lá, porque eu ia organizar como a IBC, né, rádio e televisão e tal, ia fazer a Copa do Mundo. A Rádio Nacional ia voltar a transmitir uma Copa do Mundo. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Eu tive essa honra de ser diretor-geral da Rádio Nacional. Então eu fui para lá, passei 4, 5 dias para encontrar lugares para se instalar na África do Sul. E foi nessa época que a Helena Chagas, que era a diretora, depois veio a ser ministra também, me deu esse problema. Resolva um pequeno problema. Arrume quem vai ser correspondente na África. E para ser contratado pela empresa pública tinha que ter algumas características para ser contratado como quase um freelancer, né? Tinha que ter experiência internacional. Porque a contratação de um cara como esse é igual a contratação do Roberto Carlos, né? É sem licitação. Você faz a escolha pelas características únicas da pessoa, mas você tem uma série de requisitos para preencher. E aí, quando eu comecei a ver lá, eu preenchi os requisitos, porque eu tinha sido correspondente dos Estados Unidos, tinha mais de não sei quantos anos de profissão, tinha experiência não sei no que, tal. E aí eu falei para Helena, olha, achei um cara aí que acho que vai topar. Eu mesmo. E aí fiquei 1 ano na EBC, depois saí, fui para a TV Record. Lá eles têm um canal aberto em Moçambique, em Maputo, chamado TV Miramar, que eu tive uma experiência muito interessante, muito
foi muito boa, muito gostosa. Hoje, aliás, hoje tá a Frelimo, que é o partido que tem o presidente, hoje, agora lá já é, fim de tarde, está escolhendo o candidato a presidente. Hoje à noite sai o resultado de lá. Eu estava trocando mensagem com um dos candidatos a presidente, que na época, eu chamava que era o Gugu, era o Faustão de lá, tinha programa no domingo, tal, o Gabriel Júnior, estava trocando mensagem com ele até hoje. E agora ele é deputado e é um dos que pode ser candidato a presidente. Está na prévia. Vai ter um amigo presidente da República. Se for... Você morou então em Moçambique. E Angola também. Também. Mas isso foi em 2019. Foi uma outra experiência. Foi por causa... Inclusive foi o Gabriel Júnior que me indicou. Uma televisão muito assim, grande lá em Angola. E eu tive a oportunidade. Entrei lá para fazer... ajudar na montagem do departamento de jornalismo, e aí também acabei fazendo futebol, montei a equipe, remontei a equipe, porque lá eles transmitem o Gira-Bola, que é o campeonato nacional, como se fosse o Brasileirão. E aí eles me deram a oportunidade, que foi muito legal. Eu narrei o jogo no estádio com 60 mil pessoas. Vou narrar daqui a pouco. Meio-dia começa nos canais eletrônicos da Band, eu vou narrar jogo da Liga Árabe, da Liga Saudita, que eu adoro fazer isso. É o meu grande hobby, por dizer assim, né? E é bom quando um hobby se reverte em algum pingadinho, né? Então, eu tive em Angola, eu tive a oportunidade de transmitir num estádio que foi sede de final de Copa Africana de Nações, onde joga a seleção angolana, com 60 mil torcedores, o maior clássico do país. Eu me senti o Luciano do Vale. Dando 53 pontos de audiência. Foi uma experiência e tanto. Daí que acabei voltando para o Brasil. O Marcelo D'Angelo, outro colega nosso, estava aqui na Band News, me chamou. Hoje secretário de comunicação do prefeito Ricardo Nunes. Como você também já foi, essa experiência vocês dois têm, e eu ainda bem que não tenho, espero nunca mais ter experiência no Estado. É uma coisa muito, muito difícil. Não se tem ideia. Aliás, nós não temos ideia. A gente revê muito aquilo que acha sobre o governo, seja ele qual for, depois que a gente passa por dentro da máquina. Outra visão que a gente passa a ter. Exato, porque não é simplesmente... Por que você não fez? É uma resposta para qualquer assunto. Essa resposta demanda mais ou menos uns 4 dias. Você está falando de governo, você já teve contato próximo trabalhando com governos completamente diferentes, né? E não só dentro do Estado, né? Trabalhando pro governo, mas Brasil, Estados Unidos e países africanos. O governo molda muito também, né? A forma como ele toca a banda no país também molda muito a comunicação. Eu imagino que um dos principais desafios de todas essas mudanças tenha sido justamente se qualificar ou se acostumar, né, para essa nova comunicação, esse novo formato. Essa foi isso equivale, eu acho, à experiência, sabe, Lupato? Porque são culturas, não só jornalísticas, como o jornalismo é parte da cultura, né? A gente às vezes separa, não, o futebol, não, o jornalismo, não, a ciência, tudo tem muito a ver com como somos nós e a gente às vezes nem percebe, né? E a Bandeirantes me deu essa oportunidade, a EBC também. Eu estive em mais de 50 países, como correspondente ou por, enfim, qualquer função. E a gente descobre que a plaquinha que tem o nome da rua é diferente, o jeito que se faz um canto de casa é diferente, o jeito que é o asfalto é diferente, né? E o jeito que se trata as pessoas dentro do restaurante, tudo. O jeito que você pede a conta, tudo é diferente. E aí você percebe que, nossa mãe, tem um jeito que eu também dá para chamar de certo, só que bem diferente daquilo que eu fazia. E isso também funciona com o jornalismo, relação com o Estado, relação com os governos, tudo. Eu acho que essa é a grande experiência que a gente traz da vida, da ida ao exterior, seja por 2 dias, seja por... Eu já fiquei 66 dias em Paris, por exemplo, na Copa de 98. Já fiquei 44 dias na Coreia e no Japão, na Copa de 2002. Eu já fiquei 40 dias na África do Sul, e eu morava ali em Moçambique. É diferente de você ir 2 dias, né? Eu tive em Dubai 2 dias, eu tive no Egito 2 dias. É bem diferente, mas são oportunidades que você tem que chupar em termos de cultura... cultura da vida, né? O máximo que for possível, eu acho que eu aprendi isso com o tempo.
A vivência internacional dá uma experiência de vida completamente diferente. Bom, eu sou suspeito para falar desse quadro aqui, Talentos da Band. Primeiro porque eu adoro e segundo porque para mim é sempre, como eu disse há pouco, uma aula de jornalismo. É sempre a oportunidade que a gente tem de mostrar esse outro lado aqui. Mas a gente está quase em cima da hora aqui, Edu. E para a gente encerrar, eu vou te perguntar o seguinte. Grande perrengue da sua carreira, você lembra? Acho que dá para dizer que foi em 1996, foi você que me mandou para ele, você era o chefe de reportagem aqui, você e Vinícius França. Agradece. Aliás, foram 2 no mesmo ano. Foi primeiro em abril, eu fui cobrir o que depois ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás. E aquilo era um Brasil que, 1996, a gente não conhecia. E, assim, para ficar em um pequeno exemplo, eu tive que alugar um telefone rural para conseguir trazer informações de lá para cá. Eu tive que pagar uma pessoa para subir num poste e segurar a antena para mim lá em cima. Então, só para dar um pequeno exemplo. E o segundo foi nesse mesmo ano, em dezembro de 96, quando houve um sequestro gigantesco no Peru. Estava acontecendo na casa do embaixador japonês, estava acontecendo uma festa de fim de ano e estava lá um monte de embaixador e um monte de autoridade peruana. E aí os Tupac Amaru, que não agiam extremistas, terroristas, como queiram chamar, não agiam há muito tempo, e sequestraram a casa inteira. O sequestro começou em dezembro e foi até maio. O presidente Alberto Fujimori, né? E eu fui lá cobrir isso, que também foi uma experiência que foi a minha primeira experiência internacional como repórter, e eu acho que não dá para esquecer não, porque foi perrengue. Foi perrengue, porque como é que a gente faz isso, né? Quando você aprende. Naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha computador, a gente tinha que comprar minutos do satélite. Cada minuto era $1.000, uma coisa assim. Então imagina a pressão, inclusive, né, que a gente sentia para fazer a coisa bem feita, direito e no horário. Gerar matéria demorava. Era uma coisa... E abriu o sinal e aí vinha... Tá contando. Aí você falava com Genebra, quando você estava no Oriente Médio, por exemplo, falava com Genebra falava com São Paulo, aqui é a central. Tá chegando! Daí o cara falava lá, tá muito azul. Daí o cara falava, blue. Aí você mexe na câmera aí pra ver. E o relógio correndo, e os $1.000 tomando ali, né? Então era muito difícil, mas assim, na época era difícil, agora eu tenho saudade. Eduardo Castro, Talentos Band, talentos do Grupo Bandeirantes Comunicação, super obrigado pela sua participação aqui hoje. Talentos são vocês, talento é a Bandeirantes, né? Nós na segunda-feira vamos comemorar. Escola de Jornalismo. Nós vamos comemorar 87 anos dessa casa. Eu estou há 18 aqui, somando as 2 passagens. E desde que eu entrei aqui em 95, um pouquinho depois de você, já vão 31 anos. E eu brinco com todo mundo que depois que você passa pela Bandeirantes, você fica com Bandeirantes escrito na testa. Você pode sair para qualquer outro lugar. Nessa saída, depois que eu tive fora, fiquei 11, quase 12 anos fora. Eu trabalhei um pouco no SBT Rio, um pouco no Sport TV, enfim, trabalhei em vários outros lugares, mas é aqui que é a minha casa. Eu acho que e a gente sabe que todo lugar tem problemas, todo lugar tem a sua cultura, como a gente estava falando, mas não é à toa que chega a 87 anos e que a gente volta para cá. Tem lugar que a gente sai correndo, mas para cá a gente volta. Você sabe que eu trabalhei 10 anos na TV Globo e tinha vezes que as pessoas cruzavam comigo na rua, Sabino, da Band, com o microfone da Globo na mão, às vezes. Isso é uma... Porque o ouvinte, o telespectador da Band também é muito fiel. É muito fiel, né? Então agradeço a eles pela fidelidade e fico muito feliz de estar aqui de volta. Edu, obrigado. Eu queria só... Antes, Perdão, Sabino, o Edu comentou que segunda-feira, como o nosso ouvinte já sabe, a Rádio Bandeirantes completa 87 anos. E nós teremos uma parte da nossa programação transmitida diretamente da Estação Paulista do metrô, linha 4 amarela. Logo ali depois que você entra pela Avenida da Consolação, já vai conseguir ver o nosso estúdio avançado. E além, claro, dos apresentadores, dos âncoras, nosso elenco passa por lá. E o Edu Castro estará presente. Às 2h da tarde, o Edu participa do Bora Brasil com a Ana Paula Rodrigues e o Joel da Atena. Eu vou dar uma passada lá e, assim, eu tive 2 anos atrás, quando fez 85, acho que nós fizemos do Teatro Itália. Isso. Né?
é emocionante, porque as pessoas vêm falar conosco como... Eles conhecem a gente a vida inteira, né? E a gente tem a oportunidade de conhecer quem nos conhece. É muito legal. É Muito legal. Muito bacana. Estarei lá, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Edu. Obrigado, Obrigado Edu. a vocês. É uma honra estar aqui e obrigado pelo convite. Eduardo Castro, hoje nos Talentos da Band.